Olá, vamos falar hoje sobre A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Esse livro lindíssimo aqui, ó. Pessoalmente ele já é bonito, mas olha isso aí na câmera, gente. Esse reflexo dessa capa. Enfim, quem é Edith Wharton, então, né? Esse aqui é o segundo romance dela. Eu provavelmente estou falando o nome dela errado. A gente sabe que é Edith Wharton. Mas vamos todos sobreviver, né? Vou chamar a nossa amiga de Edith Wharton. Bom, esse livro se passa, então, em Nova York, nos primeiros anos do século XX, o que era conhecido ali como os Anos Dourados, né? Que é aquele período de dinheiro antigo, de famílias de muito prestígio, de sobrenomes reconhecidos, de muito peso. E a estrutura da sociedade que a gente sabe, né, daquela época era basicamente a mesma, né? Os homens trabalhando para conquistarem muito dinheiro e as mulheres se empenhando em gastá-lo. Esse livro foi publicado em 1905 e ele foi um sucesso já de cara, né? Porque ele retratava aí fielmente a sociedade da época, justamente porque a nossa autora, Edith Wharton, viveu tudo isso que ela trouxe aqui para nós no livro. Era realmente essa vida que ela levava. Ela era de uma família de classe alta, nova-iorquina, também de dinheiro antigo, de muito prestígio. E o objetivo dessas mocinhas, dessas jovens, era encontrarem um bom partido, um homem muito rico e se casar com ele. E é curioso aí que essa estrutura da época ela já não é nem aquela tradicional que a gente conhece, né? Encontrar um marido, casar e ter filhos. Aqui essa é uma característica que eu notei, não se fala em filhos. Tem um momento, eu acho, que se menciona sobre uma filha de uma das personagens. Mas porque o objetivo realmente era casar com alguém com muito dinheiro. E qual era o objetivo de ter tanto dinheiro? Conforto, status, prestígio, né? E era como se fosse uma passagem para a alta sociedade, para os eventos, para as viagens, para tudo que acontecia para esse seleto grupo de pessoas. E Edith Wharton, ela buscou algo diferente para si. Ela já tinha desde o início essa inclinação para a escrita, que foi, né, não tão bem visto aí pela sua família na época. E talvez ela tenha retratado um pouco desse desconforto na sua personagem principal, que é a Lily Bart. A Lily Bart não tem pretensões a escritora, né? Mas ela é, de certa forma, uma jovem que fugiu um pouco desse roteiro que era traçado para as moças da época. E fugiu por quê? Porque ela tem 29 anos quando começa o livro, e, gente, ter 29 anos naquela época e ser uma mulher solteira era, olha, algo muito preocupante, e ela está nessa situação. Uma moça com status, com uma certa condição financeira, com 29 anos e ainda solteira. Ela fica órfã cedo, né? Ela perde o pai, ainda muito jovem. Alguns anos depois ela perde a mãe e ela acaba indo para os cuidados de uma tia. Só que ela não tem muitas posses, né? Ela acaba meio que vivendo aí com uma certa pensão do pai e com uma mesada da tia. Tem um trecho que é muito simbólico, assim, que quando ela tá na mesa com os pais, na mesa de jantar, e ela percebe as flores murchas, e aí ela pede pra mãe: ai, será que a gente não pode ter, eu acho que são lírios, será que a gente não pode ter lírios frescos, né, todas as vezes que a gente se senta à mesa? E aí a mãe dela fala algo do tipo: ai, mas os lírios estão custando $2. E aí ela entende que aquilo é um sinal de que sim, eles podem ter os lírios. Aí ela manda buscar: então vamos ter uma dúzia de lírios para hoje, por favor. E aí o pai está ouvindo aquela conversa, e aí ele meio que fica atônito, né? E ele fala, tipo, né, onde é que vocês estão com a cabeça? Eu estou falido, nós estamos quebrados. E aí ela não assimila, ela não entende aquela informação, porque essa não é uma realidade que cabe para ela. Ela acha que isso não vai acontecer com ela, e realmente acontece. E aí ela acaba ficando nessa situação, uma pensão muito pequena do pai, e acaba vivendo meio que de mesada de uma tia, porque o restante da família não se manifestou. Essa foi a única pessoa que sinalizou: olha, eu posso ficar com ela, né? Vem morar comigo, tudo bem. O restante da família meio que não quis ficar com essa responsabilidade. E uma coisa que ela sempre tem em mente é algo que a mãe dela não fez nem questão de ser sutil, assim, ao dizer para ela, né? É: aproveite o seu principal atributo, que é a beleza, porque a Lily Bart é essa mulher estonteante, maravilhosa. Ela desperta a atenção de homens e mulheres, e todo mundo que está envolvido nessa história flerta com ela de alguma forma. Não tem um homem que escape dos encantos de Lily Bart, nem solteiros nem casados. Até porque ela tem a beleza física,
mas ela também tem uma desenvoltura, um jogo de cintura muito grande, e ela se safa muito bem das situações. E aí, como ela está vivendo a vida dela, ela está vivendo com esse dinheiro que é meio contado, que obviamente nunca é suficiente, mas ela tem um certo conforto pela segurança que a tia dá para ela, porque a tia também entende que ela precisa manter uma fachada, manter uma imagem perante a sociedade. E a Lily gasta com cigarros, ela gasta com roupas, com chapéus, e ela gasta com jogo. Ela gosta de jogar ali o seu bridge, né, e outros jogos da época, e ela aposta, porque aquilo ali faz parte de estar inserido naquele contexto, naquela sociedade. Você precisa fazer parte, você precisa meio que estar dentro de alguns critérios para que aquelas pessoas te aceitem. Só que vamos lembrar, a Lily está com 29 anos, então ela está, assim, com uma urgência gigantesca de se casar. Só que o que diferencia a Lily das outras moças? Ela não quer se casar só por dinheiro, ela ainda mantém uma esperança de que ela encontre amor e dinheiro. E aí a gente vai acompanhando ao longo da história o que ela coloca na frente, o que tem mais peso para ela, se é o amor ou se é o dinheiro. Ela não é uma vilã, a gente se apega a ela, a gente gosta da Lily, inclusive porque ela é bem sincera, ela é bem honesta e ela fala isso. A gente sabe disso não só através do narrador, mas ela também fala isso nas conversas dela, de que ela gosta da beleza, ela gosta da boa vida, ela gosta de tudo que é bonito, de tudo que é harmonioso, ela gosta de fazer parte daquela situação toda. E ela desgosta com toda a força também de tudo que é feio, de tudo que é pobre. Ela fala constantemente sobre isso. E ela fala abertamente contra pessoas que são de uma situação financeira muito abaixo da dela, e ela relaciona eles com pobreza. Isso é uma coisa, pobreza e feiura. Isso é uma coisa que a autora deixa bem claro, assim, é bem caricato e bem definido. Que as pessoas que são muito ricas, elas são ruins, são vaidosas, são orgulhosas, e as virtudes, né, bondade, as qualidades positivas estão nos personagens que são pobres. Então ela deixa isso muito definido, muito declarado. Então temos aí 29 anos da Lily e ela está com pressa para se casar, só que pretendentes não faltam para ela. Então por que a Lily não se casou ainda? Porque ela tem essa expectativa de encontrar amor junto com o dinheiro. E aí o que acontece? Sempre na hora de fazer o fechamento ali das relações, ela acaba se atrasando, ela acaba perdendo o bonde, ela dorme até mais tarde, e aí ela perde o café da manhã onde ela ia se encontrar com tal pessoa, aí ela se demora mais no quarto e ela não chega a tempo do passeio que ela ia ter com aquele jovem, e é sempre no momento que ela sabe que vai ter o arremate final que ele vai pedi-la em casamento, porque ela vai tentando empurrar o máximo possível. No começo do livro a gente até acompanha aí o encontro dela com dois jovens, né, que são bem diferentes da sua forma de ser, tanto na questão de financeira também. E aí um deles, que é o mais rico, obviamente, ela tá até disposta, né, a seguir um relacionamento com ele, e ele tá se envolvendo, tá se apaixonando, todo mundo sabe, todo mundo já imagina que eles vão ficar noivos logo, e ela até fala que ela está disposta a viver uma vida de eterno tédio, só para que tenha segurança de se casar com um homem muito rico. Então ela sabe que ela vai ter tédio, mas ela tá disposta a ir. Só que chega no final, ela dá para trás. Ela ainda nutre uma última esperança de unir dinheiro e amor. Esse trecho é muito interessante, eu até trouxe ele aqui, ó. Lily passara a tarde inteira sendo entediada por Percy Gryce. Só de pensar nisso, ela teve a impressão de que despertavam um eco de sua voz monótona, mas não poderia ignorá-lo no dia seguinte. Precisava aproveitar seu sucesso, se submeter a mais tédio, estar pronta com mais aquiescências e adaptações, e tudo em nome da possibilidade de que ele um dia fosse decidir-se dar-lhe a honra de entediá-la pelo resto da vida. Era um destino odioso, mas como escapar dele? Então ela tinha consciência de que ela iria se colocar nessa situação de eterno tédio, mas ela precisava, especialmente na situação dela em que ela não tinha mais nem pai nem mãe
com o tempo contado ali vivendo com a sua tia já idosa. E é isso que a gente vai acompanhando, esse discorrer aí, esse passar dos dias, dos eventos que ela participa, das pessoas que ela conquista, de irem um na casa do outro, de passar verões num lugar, de passar os invernos no outro, as viagens, os cruzeiros, a vida se desenrolando e ficando cada vez mais claro que esse brilho, esse luxo é só na fachada, é só do lado de fora. A autora vai deixando bem claro pra gente que são pessoas hipócritas, que são pessoas vazias por dentro, e a Lily vai passar por situações em que ela mesma vai ser obrigada a enxergar, de que se ela não está mais correspondendo àquelas expectativas, ela não serve mais para aquele grupo de amigos, entre muitas aspas, né? Tem uma questão nesse livro que me chamou muito a atenção, é que assim, eles são os ricos, né? São orgulhosos, são vaidosos, são promíscuos, eles são mentirosos, eles são adúlteros. E essa questão do adultério, ela é vista com muita naturalidade, sabe? As pessoas passam um pano tranquilamente para esse comportamento. E a Lily, ela é cortejada tanto por solteiros quanto por homens casados. Aqui ainda acontece com muito mais força e intensidade com homens casados. E as pessoas falam sobre isso abertamente, aceitam isso, fazem brincadeiras sobre isso. E a própria tia dela fez uma colocação que eu achei bem curiosa, assim, que ela fala sobre como era a realidade da tia quando ela era jovem, ou seja, isso já acontecia, né, ainda antes da geração da Lily. E ela fala o seguinte, quando ela era jovem, as moças supostamente não requeriam uma supervisão atenta. Presumia-se que elas, em geral, estivessem envolvidas no negócio legítimo da corte e do casamento. E a interferência em tais assuntos por parte de quem as criava era considerada tão inaceitável quanto um espectador que subitamente entrasse em campo durante a partida, ou seja, deixa eles jogarem o jogo deles, né? É claro que havia meninas levianas, mesmo durante os primeiras experiências da senhora Peniston, a tia da Lily. Mas suas leviandades eram consideradas, na pior hipótese, como um excesso de vitalidade, sobre o qual o pior que se podia dizer era que não era o comportamento apropriado para uma mocinha. A leviandade moderna parecia sinônimo de imoralidade, e a mera ideia da imoralidade era tão ofensiva para a senhora Peniston quanto o cheiro de comida passando da cozinha para a sala de estar. Olha o nível da futilidade. Era uma das concepções que sua mente se recusava a admitir. E aí ela fala que para mim é o pior, gente. Em seu círculo, tais fofocas não eram incomuns, e quando uma moça bonita flertava com um homem casado, presumia-se apenas que ela estava levando as coisas até o limite do aceitável. Ou seja, tá tudo bem, todo mundo sabe o que acontece, faz parte do comportamento, então deixa ela ficar atiçando os solteiros e casados que vai dar tudo certo. Só que a gente vai ver que não vai dar bem certo assim. A Lily, ela é muito articulada, como eu disse. Chega um momento que ela vai precisar pedir ajuda financeira, né, de uma certa forma, a um desses amigos casados do círculo de amizade delas, e ela vai se envolver num rolo, gente, assim, que vai ser difícil ela sair daquilo ali. Justamente porque o homem acaba confundindo os sorrisos dela, os agradecimentos, ele acha que ela vai oferecer algo mais ou que ela deveria oferecer algo mais. E aí ela vai usando de toda essa lábia dela para se escapar dessa situação. Paralelamente, a gente vai conhecer um personagem que é muito interessante, que é o Selden, que é o outro que ela conhece lá no início da história. Ele é como se fosse uma versão da Lily no mundo masculino. Eles têm pensamentos muito parecidos, eles têm gostos muito parecidos, mas ele pode e ela não, por ele ser homem, por ela ser mulher. Esse é um outro tema muito forte dentro do livro, que é essa questão do que é permitido para a mulher e do que é permitido para o homem. Obviamente, naquela época, as permissões para as mulheres, né, a lista de permissões era muito menor. Tem um trecho que fala sobre isso que eu acho que é simbólico. Não tem quem não tenha lido o livro sem
ser despertado por ele. E fala assim, ó, a Lily era tão evidentemente uma vítima da civilização que a produzira que os elos de seu bracelete pareciam algemas prendendo-a a seu destino. Então ela tinha total consciência de que ela foi criada com esse objetivo, para ser decorativa, para ser ornamental. Então é como se ela dissesse, ela chega quase assim às vias de falar sobre isso, olha, foi você que me criou dessa forma, sociedade, civilização, né? E agora você está exigindo que eu aja de outra forma? Eu não fui criada, eu não fui talhada para um mundo mais difícil, um mundo mais duro. Eu tenho que ficar aqui e agora você que tem que corresponder às minhas expectativas. Mas a gente sabe que não é assim, que a vida vai ser dura, né? E ela vai ter muitas dessas conversas com esse personagem, com o Selden, que forma essa espécie de espelho dela, né? Ele sendo homem, tendo muitas permissões, e ela sendo mulher. Ela vai encontrar com ele sabendo que ele mora num apartamento só dele, ela não consegue ter uma casa só para ela, ela precisa viver ou com os pais, depois com a tia e depois casada. Ele tem essa liberdade de sair e trabalhar, ela não tem, mas ela também não foi criada para isso. Em determinado momento ela vai precisar enfrentar essa vida e ela não vai conseguir, porque ela não teve base, não teve estrutura para essas situações. Como eu falei, a dinâmica desses dois personagens é muito boa, o relacionamento que ela tem com os outros personagens também, os amigos que ela vai fazendo e as amizades que vão sendo desfeitas, os diálogos desse livro são muito bons, gente. Muitas vezes eu voltei porque eu queria me deliciar um pouco mais, assim, com a forma com que ela escreveu esse livro. É uma escrita elegante, é uma escrita profunda, ela consegue dizer muita coisa. Sabe aquele tipo de texto que a gente pensa assim, nossa, como é que alguém conseguiu traduzir em palavras isso aqui que eu tava sentindo? É uma escrita que me lembrou bastante Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que eu li recentemente, que também tem uma escrita elegante, ela é rebuscada, mas ela não é difícil, ela é de fácil acesso, mas às vezes é um pensamento tão aprofundado que a gente precisa reler para dizer, nossa, realmente, agora eu entendi, porque não é porque está difícil de compreender, é porque ela realmente coloca muita informação naquela frase e ela te conduz o pensamento a algo elevado, sabe? Tem camadas, não é só uma coisa rasa. Tem um trecho que eu achei maravilhoso, que para mim é o melhor do livro todo, assim, que ela fala a respeito do tempo. Eu gosto muito de citações que falem sobre o tempo. Aqui, página 372, ela fala o seguinte, ó. Uma das surpresas de seu estado de desocupação fora que o tempo, ao correr sozinho, sem que nada de definido seja demandado dele, às vezes passa em um ritmo irreconhecível. Em geral, ele se demora, mas justamente quando passamos a confiar em sua lentidão, pode de repente começar a galopar de maneira ensandecida. E é isso mesmo, quando a gente não está prestando atenção no tempo, ele vai correndo, parece que mais devagar. E quando a gente precisa segurar o tempo, desacelerar, sabe? Precisa de mais tempo para fazer alguma coisa, ó, ele voa. A voz que narra esse livro é muito interessante, porque ela narra de perto as coisas que estão acontecendo, ela conta os detalhes ali das tramóias, né, da Lily, de tudo que ela vai estar envolvida e todos os rolos que ela faz, coitada. Só que é um narrador que ele tá sem julgamento, sabe? Tá sem juízo de valor. E é muito legal porque quando ela vai passar por uma situação que é muito ruim, aí o narrador vai dizer, pobre coitada. Assim, me chamou a atenção porque foi o ápice, né, do comentário do narrador. Ela já tinha passado por tanta situação, ou tanta conversa boa em que ela foi encurralada de todas as formas e ela conseguiu sair com maestria, com elegância, que eu até pensava assim, palmas pra Lily. E o narrador não, ele se manteve ali, né, bem neutro, bem frio. E aí quando ela realmente estava assim numa situação muito difícil, ele falou, pobre coitada. Eu pensei, opa! Até o narrador se sensibilizou com a situação dela, né, gente? E assim, o final desse livro, eu não vou contar o final aqui, não sei se eu vou, talvez eu comente aí depois de um tchau, né? Mas vamos lá.
Não vai ter spoilers agora, né? O final, ele fica com a gente por bastante tempo. É um final bem potente, eu achei que é um final bem forte. Sabe aquele final que, depois que a gente termina o livro, a gente passa alguns dias ainda com ele pesando dentro da gente? Ele consome, ele golpeia, enfim, não é um final que passe desapercebido. E eu fiquei um tempinho aí, uns dias, sem ler nada depois que eu terminei essa leitura. Não acredito muito em ressaca literária, mas se existe, talvez seja essa situação, né? E para fechar aqui, antes de comentar sobre o final, né, eu queria falar sobre o título do livro. Eu gostei muito desse título, né? Ele foi tirado até peguei a anotação aqui, ele foi tirado de um texto bíblico que fica em Eclesiastes 7, 3, 4. E ele é explicado logo no início, né, que é a casa da alegria. Eu tô com a minha Bíblia em mãos aqui, e para explicar a casa da alegria, Eclesiastes 7, 3, 4. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Ou seja, o próprio título já vai dizer pra gente que é um bando de tolos, né? Que o futuro deles não vai ser bom, que o final deles não vai ser muito bom, muito feliz, muito vantajoso, porque eles vivem na casa da alegria. E seria melhor onde está a casa da tristeza, onde há o luto, onde há o choro, né? Que é esse contraste muito forte que a autora faz com esse grupo de personagens, né? Que é taxado como o pobre, o feio, o desgraçado, enfim. Para quem não quer comentar sobre o final, eu encerro por aqui. Vou deixar o link desse livro aqui embaixo no box de descrição. Se te interessou, acessa por ali que você me ajuda a manter o canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau! E para quem quer continuar falando rapidamente sobre o final, eu queria comentar só uma cena que eu achei muito simbólica, né? Que é a Lily morre no final, né? Ela acaba se atrapalhando ali com a dosagem de um remédio. Ela enfrenta uma angústia crescente, assim. E o negócio se agiganta de uma forma que ela começa a usar medicamentos para poder dormir, que ela não consegue mais, os pensamentos dela não param mais de trabalhar. E ela é alertada, né, por um farmacêutico, um boticário ali, que ele diz para ela, olha, não aumenta a dose, né, porque pode ser muito perigoso. Na hora, a gente que é macaco velho, na hora a gente já pega, né. Quando ele falou aquilo ali, eu pensei, não acredito que ela vai fazer isso. Pois sim, ela fez, ela colocou uma dose, assim, bem distraída, bem despreocupada, ela só queria acabar com a agonia dela daquele momento, e aí ela aumentou a dose, e obviamente ela morreu, né, teve aí uma overdose, uma medicação para dormir, e aí o Selden está indo até o apartamento dela, a casa dela, pra pedi-la em casamento, obviamente, né, porque ele tem aquela luz, né, aquela iluminação de que ela é a mulher da minha vida, eu vou realmente tocar essa relação adiante. E adiante, né, uma palavra que tem um significado interessante ali pra eles. E aí quando ele chega, ela está deitada, morta, e ele se ajoelha, né, o fato de ele se ajoelhar ali, pra mim foi um gesto muito simbólico, porque a gente ficou esperando isso o livro inteiro. Eles tiveram uma dinâmica muito legal, desenvolveram um relacionamento, eles se apaixonaram, eles falaram em amor, eles trocaram um beijo, né, foi uma cena muito bonita. E no fim nada aconteceu e ele demorou demais, esperou demais. Ela também teve a sua parcela de responsabilidade ali num relacionamento que não foi adiante, mas o fato de ele ter se ajoelhado na morte, pra mim foi muito simbólico. A gente ficou esperando que ele se ajoelhasse ali o livro todo, né? Não aconteceu, enfim. Deixou passar, fica aí uma lição pra gente não deixar passar as situações. Então, segundo o tchau do vídeo, eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.